Bom, gente, bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar o Ralph Manzoni Júnior, cofundador do Neofeed, que em pouco mais de um ano virou o veículo queridinho dos empreendedores do Brasil. Bom, estou aqui com o Ralph Manzoni Júnior, como eu disse, um dos fundadores do Neofeed, que em pouquíssimo tempo virou o veículo queridinho dos empreendedores, das startups, dos investidores, e eu queria contar um pouco da história dele para vocês. Se apresenta aí, Ralph. Obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente consegue aí contar algumas boas histórias que a gente acabou vivendo junto, porque afinal somos jornalistas e já trabalhamos juntos, que as pessoas não sabem. Eu sou jornalista, eu comecei minha carreira, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, e comecei minha carreira trabalhando com tecnologia. As pessoas não vão lembrar da revista, mas talvez conheçam o jornalista que estava por trás dessa revista, que era o Etevaldo Siqueira, que é um dos principais jornalistas de tecnologia e de telecomunicações do Brasil. Ele tinha uma revista chamada Revista Nacional das Telecomunicações, a RNT. E eu nunca vou esquecer do primeiro dia de trabalho meu na RNT. Foi lá nos idos de 1991, 92, eu não me lembro exatamente o ano, mas era a época em que os estudantes estavam fazendo protestos contra o Collor, pelo impeachment do Collor. E naquele dia, pela manhã, tinha uma grande manifestação no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, aqui em São Paulo, onde os estudantes iam se reunir e iam sair em marcha até a Praça da Sé. Eu era estudante, eu estava lá no MASP, e aí eu fui com os estudantes até a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Você virava à esquerda, você descia, você ia lá embaixo para a Praça da Sé. E aí eu cheguei na Luiz Antônio e voltei para o meu primeiro dia de emprego na RNT, para trabalhar com o Etevaldo Siqueira. Sempre e aí eu baderneiro. continuei. Baderneiro não. As pessoas dizem que se você não for baderneiro quando é estudante, você tem algum problema na cabeça. Se você continuar baderneiro depois dos 50 anos, você continua com problema na cabeça. Justíssimo, justíssimo. E de lá, como é que foi a tua carreira? Eu fiquei um tempo trabalhando na RNT com o Etevaldo, ainda aprendi bastante ligado a telecomunicações, mas depois que eu me formei, quer dizer, nesse meio tempo, conhecendo esse mercado de tecnologia, eu comecei a fazer também vários freelas para publicações especializadas na área. Conheci o Rubens Glasberg, que tinha uma revista na época que chamava Tela Viva e cobria o mercado de pay TV e de televisão. Então eu cheguei a fazer alguns freelas para o Rubens Glasberg. Conheci naquela época o IDG, tinha o Claudinei, que era o diretor de conteúdo do IDG, fiz alguns freelas para PC Word naquela época. Mas assim que eu me formei, eu tive uma brevíssima, deixei a RNT, tive uma brevíssima passagem pela Folha de São Paulo, na Folha ABCD, eu trabalhei uma semana, 2 semanas, não me lembro. E aí o Claudinei Santos, que nós dois conhecemos e gostamos muito, eu fui bater um papo com ele e ele falou, tem 2 vagas aqui, se tiver afim, vem aí, senta aí no computador, faz umas matérias, se alguém gostar de você, a gente te contrata. Se alguém não gostar de você, você vai embora e beleza, tá tudo certo. E eu fui trabalhar no IDG, onde eu comecei a fazer matérias naquela época, acho que era 94, 95, não me lembro exatamente, para o Computer World, que era uma publicação semanal de computação corporativa, e para uma revista extremamente especializada, que chamava-se Network World. E nessa revista eu fiz algumas matérias também. E aí o pessoal gostou de mim, eu fiquei lá, contratado pelo Computer World, trabalhar com a Graça Sermu e a Rosane Serra, que eram as editoras na época. E foi aí que eu comecei e fiquei longos 14, 15 anos
na IDG, que era International Data Group, uma das principais publicações especializadas da área de tecnologia naquela época e que formou a maioria dos profissionais dessa área naquele tempo. Hoje não mais. Hoje os profissionais têm outra formação, mas na minha época, quem trabalhava com tecnologia, se não tivesse passado pelo IDG, provavelmente não iria trabalhar com tecnologia. Muita gente boa passou por lá e formou muitos jornalistas especializados naquela época. Concordo, um monte de gente boa. O Claudinei foi meu padrinho, né, profissional. Ele cometeu a insanidade de me contratar e foi mais ou menos do teu jeito aí. Eu lembro que eu acabei de começar a faculdade, não sabia nada. Ele falou assim: você sabe o que é lead? E tinha um professor na faculdade que ele falava assim: quando te perguntarem uma coisa que você tem a menor ideia, não sabe o que é, você fala que você sabe mais ou menos. E quando for alguma coisa que você tem uma vaga ideia, você fala que você domina. Depois que você conseguiu o emprego, se vira. E aí eu lembro que ele falou assim: você sabe mexer no computador? Mais ou menos. Não tinha computador em casa naquela época, era uma fortuna. Aí ele pegou e falou assim: e lead, você sabe o que é? Domino super, contratada. Eu me lembro nessa época, você foi lá para fazer um projeto tinha o Shopping News, não era isso? Era um jornal que Sim. circulava em São Paulo. Ele era um jornal gratuito, circulava só no fim de semana. E o IDG fez um projeto de ter um caderno de informática para o Shopping News. E era você e a Edileuza Soares quem faziam esse caderno. O Claudinei foi muito parecido comigo, porque eu era um recém-formado, embora já tivesse alguma experiência, já de uns 2, 3 anos trabalhando, especializado nessa área. Mas ele, assim, é uma pessoa que é meu amigo até hoje, sou muito grato a tudo que ele fez comigo lá atrás. Ele percebia as pessoas jovens que estavam trabalhando lá, que tinham gás, que iam atrás, que tinham possibilidade de crescer, que estavam a fim de fazer uma coisa, ele meio que me pegou na mão e começou a abrir as portas e uma série de caminhos para mim. Então, participava de tudo quanto é evento junto com ele me apresentou diversas fontes, ele me deu um monte de dicas de reportagens exclusivas, mas ele fazia isso porque ele sabia que eu gostava e que eu ia atrás. Ele me dava a dica e eu corria atrás que nem um louco para conseguir o furo. E em pouco tempo eu fiquei conhecido como um jornalista que dava muito furo. Para quem não é na área, só explicar o que é o furo. É você conseguir uma informação exclusiva. Então, assim, o Claudinei é uma pessoa que, já que estamos conversando aqui, nós dois conhecemos ele, nós dois gostamos muito dele. Eu não tenho palavras para não só agradecer do tanto que eu gosto dele, do tanto que ele foi importante, não só para mim, mas para uma geração muito grande de jornalistas que se formou e se especializou em tecnologia. Com certeza. Para mim, ele é o meu padrinho, é o cara. Eu falo que ele é o responsável por esse estrago. E a Jaque, como é que foi a história? Quem começou a trabalhar antes na IDG? Foi você ou foi a Jaque? Vocês estudavam juntos? Qual que era a relação? A Jaqueline Carvalho, na verdade, eu e a Jaque começamos praticamente juntos, porque quando eu fui trabalhar na RNT, que eu te contei, a Jaque foi também trabalhar. Então, a gente já era da ECA, já nos conhecíamos na ECA, e fomos trabalhar juntos com o Etevaldo Siqueira na RNT. Eu saí primeiro da RNT, ela continuou trabalhando ainda durante um período na RNT, e quando eu fui para a EDG, depois de um tempo, abriu uma vaga nova no Computer World e pediram que eu indicasse alguém para que fosse trabalhar lá. E aí eu indiquei a Jaque. E a Jaque, nesse período todo, ela trabalhou lá, também fez uma carreira dentro da IDG, ficou muitos e muitos anos lá, foi editora do Computer World. É outra grande profissional que foi formada lá pelo IDG, entre esses muitos profissionais lá dos anos 90, começo dos anos 2000, que o IDG formou aqui no Brasil.
E a gente, quanto a gente se ferrou na The Industry Standard, hein? Conta aí. Bom, então vamos falar primeiro o que é a Industry Standard. É bom, é bom. Eu trabalhei durante uns 5 anos lá no Computer World, que era uma publicação corporativa super pesada. A gente falava de algumas coisas como mainframe. Era a época também do downsize, da chegada da SAP aqui no Brasil. Então tinha um monte de gente jogando mainframe fora e instalando SAP numa coisa que se falava quase que um palavrão, numa estrutura cliente e servidor. Resumindo, estava jogando um computador grande fora, colocando um computador menor no lugar. E depois disso, a internet surgiu, começaram a surgir as primeiras publicações online. O DG também foi pioneiro em investir em notícias de tecnologia na internet, nos seus diversos canais. Criou uma publicação especializada só para isso, que foi o DGNAL, criado pela Silvia Bassi, pelo Paulo Amaral, meu amigo Paulo Amaral. E tinha uma publicação nos Estados Unidos, que o IDG tinha uma participação, que chamava The Industry Standard. O que era The Industry Standard? Lá fora, o pessoal chamava da Bíblia da Nova Economia. Mas não era a Bíblia porque ele era a Bíblia por causa do tamanho. Lembra? Não sei se você lembra, a versão americana ele era desse tamanho. Era uma publicação semanal que, em algumas situações, em algumas semanas, chegava a ter 400, 500 páginas de editoriais, junto com os anúncios. Não cabia de tanto anúncio. Eu gosto de lembrar o fato de que o The Industry Standard no anos 2000 foi a publicação que mais páginas publicitárias teve nos Estados Unidos. Mais que a Time, que bombava naquela época, mais que qualquer outra revista. E aí o IDG resolveu fazer essa versão brasileira do The Industry Standard aqui no Brasil. Tinha diversas outras revistas que falavam da nova economia naquele momento, todo mundo falando da época.com. E aí eu fui fazer The Industry Standard e tive que fazer trabalhar com a Mel neste período. Eu era editor, a Mel era a editora assistente da The Industry Standard, que durou durante pouco mais de um ano, né, Mel? Foi pouco mais de um ano que a gente ficou... Mas foi gostoso, teve bastante história legal. Aí a bolha explodiu e a gente explodiu junto com a bolha da internet. Então, só para lembrar, The Industry Standard nos anos 2000 foi a revista com a maior quantidade de páginas publicitárias dos Estados Unidos, e no ano 2001 ela faliu. Essa beleza da internet nessa primeira fase aí da era.com. Tem várias histórias. Posso contar algumas histórias suas? Você vai querer inverter o jogo aqui, né? Que você já até avisou que ia querer inverter o jogo. Deixa eu contar uma historinha, porque a entrevista é com você, não é comigo. Uma historinha? É claro, eu estou sendo entrevistado, então eu posso contar, eu não faço a pergunta para você contar. Eu gostava de chamar a Mel, nessa época, da minha ministra da guerra. Por que ela era ministra da guerra? Toda redação tem um cara que é o good cop e o bad cop. Eu era o good cop e ela fazia, às vezes, do bad cop, do policial bravo. Então, quando tinha algum problema, qualquer problema, não tinha que encrencar, quando tinha que brigar, quando tinha que achar uma encrenca, eu dava carta branca para Mel e falava lá para ela assim: Mel, minha ministra da guerra, vai lá e resolve, do seu jeito. E ela resolvia. Não muito política, não muito polida, às vezes quebrando vários cristais na sala, mas resolvia, acabava resolvendo. Eu lembrei de um dia muito engraçado que eu pedi a tua autorização para resolver do meu jeito. Eu estava gravidésima, grávida, muito grávida. E uma pessoa que estava alocada meio na nossa sala, porque tinha tido uma mudança, mas não era da nossa redação, coloca uma mesa e um extensor de mesa lá que o espaço para eu passar era ridículo. E eu com um barrigão, era complicadíssimo. E aí eu falei, olha, por favor, né? Eu preciso passar. Não, mas essa é a minha mesa e a minha mesa é grande, eu preciso dela desse tamanho. Aí eu lembro que eu entrei, você sentou, eu mandei, na época era a AIM ainda, não tinha WhatsApp, né? Era a All Instant Messenger. Isso. Eu mandei uma AIM para você e falei, escuta,
eu posso resolver do meu jeito? Você falou, carta branca, resolve do seu jeito. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, se amanhã essa mesinha estiver aqui, eu vou te bater, eu vou te jogar pela janela, eu vou te unhar, eu vou acabar com a sua vida e não vai acontecer nada comigo porque eu tô grávida. E ela quase jogou ele pela janela. Registra, assim. Não Mas o precisou. problema foi resolvido. Quebrou um Foi monte de resolvido. cristais, teve conversa com o Claudinei, teve um monte de confusão, mas o problema foi resolvido. E o cara Sempre resolveu lá o sobrava, problema, né? Tirou a mesa sempre, lá do jeito dele lá. sempre sobrava para o Claudinei. O Claudinei que tinha que ficar resolvendo as encrencas depois que a gente causava. Mas aí, enfim, a gente teve várias histórias legais e conheceu muita gente que até hoje faz parte da nossa vida lá, né? Tem um peso bem Sim. importante. Mas aí vamos pular um pouco, porque eu quero falar do Neofeed. Eu vou pular um pedaço. Como é que surgiu a ideia de montar o Neofeed? Olha, o Neofeed, ele nasceu, ele nasceu agora nós estamos em 2020, então foi em julho de 2019, mas é evidente que ele surgiu bem antes. Só um rápido pulo no tempo, eu fiquei durante vários anos no IDG, trabalhei em diversas publicações lá, e eu saí de lá para trabalhar na Extra Dinheiro, onde eu fiquei também um período de 8 a 9 anos, onde eu fiz um pouquinho de tudo. E já nesse final ali na Extra Dinheiro, eu e o Carlos Sambrana, que é meu sócio no Neofeed, a gente já pensou que a gente podia unir a nossa experiência para criar um veículo que fosse de negócios, que falasse de inovação, que falasse de empreendedorismo, que falasse de transformação digital, mas que tivesse algumas características diferentes dos veículos que cobriam essa área. De uma certa maneira, todo mundo, todas as publicações cobriam um pouquinho dessas coisas que nós queríamos falar, mas ninguém cobria com a profundidade que nós queríamos fazer, com a qualidade que a gente queria fazer. Eu acho que assim vale lembrar que o jornalismo passa por uma crise. Nessa crise é uma crise principalmente no modelo de negócios, com que faz com que muitas redações tenham que enxugar exageradamente a quantidade de pessoas que trabalham nessa redação, acabam priorizando, e não tenho nada contra isso, ao contrário, porque a gente precisa de pessoas jovens, mas você acaba colocando muitas pessoas jovens para tocar o dia a dia de uma redação, e isso, evidentemente, tem uma queda de qualidade. A gente queria fazer uma coisa que tivesse qualidade, uma coisa que tivesse conectada com esse novo tempo. E aí a gente deixou a Extra Dinheiro e já imediatamente a gente fez um sabático de uma semana e depois desse sabático de uma semana a gente começou a trabalhar no projeto do Neofeed. A gente não sabia ainda o que ia ser, mas foi durante aí esses meses logo que a gente saiu que a gente foi definindo o nome, a cobertura, os pilares e tudo que ia ser o Neofeed até ele ser lançado agora em julho de 2019. Então a gente já está aí com 1 ano e 3 meses do Neofeed e acho que a gente conseguiu nesse um ano a parte mais importante, que era as pessoas acreditarem que aquilo que nós prometíamos que nós iríamos fazer, a gente está entregando. Porque uma coisa é você conversar com diversas pessoas e falar, olha, eu quero fazer um veículo assim, eu quero fazer um veículo com essas características, nós vamos dar essa profundidade, queremos ter uma série de reportagens exclusivas, conversar com os principais empresários, com os principais CEOs, contar as histórias de empreendedorismo que estão surgindo, mostrar as histórias de transformação digital. Outra coisa é fazer. E fazer é muito mais difícil do que simplesmente falar. E nesse tempo todo, acho que a gente foi construindo uma reputação que mostrou que a gente conseguiu produzir um conteúdo de qualidade que hoje quem tem que falar são as outras pessoas, mas o feedback que a gente recebe que é bastante reconhecido
no mercado, pela credibilidade e pela seriedade do que a gente tem feito nesse tempo todo. Eu posso falar pela Confraria do Empreendedor, que é um grupo bastante ativo, vira e mexe, tem matéria do Neofeed lá. É super referência. Tem vezes que eu fico sabendo das suas matérias por eles. É incrível isso, mas acontece. E como é que tem uma experiência muito legal, que você está fazendo entrevistas muito bacanas, no Café com o Investidor, não é? Como é que está sendo esse processo? Como é que as fontes estão... Tem coisa muito legal lá. Como é que você está curtindo? Quem são as entrevistas que você mais curtiu fazer, por exemplo? Poxa, aí eu não vou entregar porque seria uma deselegância com todas as pessoas que eu entrevistei. Todas foram especiais, algumas mais especiais, outras menos especiais. Mas só para entender, o que é o Café com o Investidor? No Neofeed nós temos 2 programas específicos. Um é o Conexão CEO, que entrevista CEOs, e eu faço o Café com o Investidor. A ideia do Café com o Investidor foi entrevistar gestores de Venture Capital ou de Private Equity. E não precisa ter uma notícia específica. Eu quis trazer esses personagens que hoje estão investindo aí nas principais startups do Brasil. E isso, assim, nos últimos anos, o cenário de empreendedorismo mudou, porque chegaram diversos fundos, muitos fundos começaram a captar recursos bastante relevantes e começaram a investir nas startups. Mas quem são esses fundos? Quem são as pessoas que estão por trás desses fundos? Quais são as teses desses fundos? Em que tipos de startups esses fundos investiram? Por que esses fundos investem nessas startups? Quais são os diversos estágios de investimentos que existem? Pode parecer besteira, mas cada fundo tem uma tese, tem uma preferência de tipo de startup que ele acaba investindo, tem uma hora na qual ele vai entrar, e você identificar isso é extremamente importante na hora de fazer uma captação, na hora de procurar um investidor. Porque não existe certo nem errado para esses investidores. Todos eles procuram, depois de mais de 20 entrevistas, acho que são 26 entrevistas que foram feitas nesse período todo, você consegue identificar algumas características que são comuns a todos os fundos. Todo mundo procura um time fabuloso, todo mundo investe no mercado que é gigante, e todo mundo investe em empresas que são capazes de transformar, que eles acreditam que são capazes de transformar os mercados nos quais eles atuam. Mas tem um que entra lá no comecinho, tem outro que entra numa fase mais avançada, tem um que prefere uma característica diferente da empresa, tem outro que está mais focado num determinado mercado, tem um mais especializado em AgTechs, que são em agriculturas, tem outro que tem diversos investimentos em fintechs, tem alguns que são mais generalistas, tem alguns que fazem a ponte com outros investidores, tem alguns que também fazem a ponte com os Estados Unidos e investidores dos Estados Unidos. Então, acho que quem tiver a oportunidade de assistir e de ouvir todos esses programas vai ter um bom cenário do que aconteceu nesse último ano, 1 ano e meio, aqui no mercado de Venture Capital no Brasil, conhecendo esses fundos, as suas características, as suas startups. Aí eu entrevistei assim, todos os principais fundos do Brasil, desde investidores anjo, como o fundo da Fundação Getúlio Vargas, a GV Angels, até o SoftBank, mais recentemente conversando com o SoftBank, é o maior fundo de venture capital da região aqui da América Latina, que tem 5 bilhões de dólares para investir e que entra em estágios mais avançados. Então, foi desde fundos seed, série A, fundos que o pessoal chama de growth, tá todo mundo lá. Tem assim, um panorama e um cenário assim, bastante completo, acredito eu. E se alguém quiser procurar um investidor, um empreendedor, quer conhecer mais sobre empreendedor, é só ir na página do Neofeed no YouTube, Neofeed Brasil,
procurar lá por Café com Investidor ou ouvir um podcast, porque o programa se transforma num podcast também, tá? Em todas as principais plataformas de podcasts aí, Spotify, Deezer, Apple, whatever. Fica a dica aí, né, empreendedores? O cara vai lá, consegue uma reunião na Redpoint, Red Ventures. A Redpoint E tá entrevistado também. Tem lá. quem você entrevistou lá? O Romero foi entrevistado. Eu Romero vou entrevistar Rodrigues, fundador do Buscapé. eu vou entrevistar o Anderson, só que a minha pegada vai ser completamente diferente da tua, que é mostrar o ser humano por trás do executivo que todo mundo já conhece. A gente mostra também lá, porque uma parte é mostrar o que o fundo faz, outra parte é quem está por trás do fundo. Então a gente conta a história de quem é o cara que está investindo. Porque uma coisa que eu aprendi no jornalismo, eu lembro que você zoava com o pessoal da PC World que ficava entrevistando o CD-ROM, e a função deles era fazer teste de produtos, de que a coisa mais gostosa que tem no jornalismo não é falar de investimentos, não é falar de aportes, a coisa mais gostosa que tem no jornalismo é contar histórias. E a gente só conta histórias de pessoas. E essas pessoas, elas têm manias, elas têm tiques, elas têm preferências, elas gostam de algumas coisas, não gostam de outras. E conforme você vai conhecendo a pessoa, você vai entendendo melhor as atitudes e as decisões que essa pessoa vai tomando. É uma coisa que eu sempre falei para todos os meus repórteres. É uma porcaria hoje a gente está nessa pandemia que a gente tem que ficar conversando por Zoom ou por alguma ferramenta aí de videoconferência. Existem dezenas dessas ferramentas. Que a gente perde o principal, que é olhar no olho e ver as coisas das pessoas. Eu falar assim, pô, quando você vai entrevistar alguém, presta atenção em tudo. Vê a camisa que ele está vestindo, o que tem na mesa dele, em qual o sapato que ele está calçando. Pegue esses detalhes, porque esses detalhes muitas vezes revelam muito sobre a personalidade da pessoa. Pega os números, os aportes, investimentos, essas coisas todas, mas não esqueça de humanizar. Tudo que a gente humaniza fica melhor. É mais gostoso de ler, fica mais gostoso de ouvir, fica muito melhor. Não, você falou, repara na pessoa, na camisa, no que ele está vestindo. Eu não consegui não rir sozinha aqui, não lembrar do JP Martinez, que Deus o tenha. Você lembra dele saindo todo rabiscado para uma coletiva de imprensa, porque ele pegava a caneta Bic e coçava as costas, assim, com a caneta Bic. Aí eu vi ele saindo todo rabiscado, falei, JP, você se rabiscou inteiro. Não tinha como não lembrar dele. Tem Não, histórias impublicáveis do JP Martinez, né? Que era um jornalista desses históricos do setor de tecnologia e que tinha se especializado em fazer aqueles anuários, que seriam publicações que faziam rankings das 100 maiores empresas. E ele tinha muito conhecimento. Ele era uma figura, era um grande cara, infelizmente já morreu. inteligentíssimo, formado pelo ITA, uma cabeça diferenciada, além de ser um grande ser humano. Mas voltando, essa questão das entrevistas é uma super dica para o empreendedor, porque ele marcou a reunião com o fundo, que é o mais difícil, e muitas vezes ele chega lá despreparado. Quer dizer, se ele assistiu o teu conteúdo entrevistando aquele fundo, ele sabe mais ou menos se adequar ao que ele vai encontrar, não é mais uma surpresa, porque não tinha antes, é como se fosse um guia, né? Guia de como se comportar ao falar com esse fundo específico. Hoje, você tem um guia lá, os principais fundos você já abordou, certo? Sim, é uma dica, vai ter bastante coisa que pode ser útil para esse empreendedor, mas hoje na vida, o empreendedor tem que pensar que ele também tem que criar o storytelling dele e contar a história dele. Isso é extremamente importante na hora de buscar um investimento. Que história ele vai contar para o investidor? Por que o investidor deve investir nele? Evidentemente que todas as outras coisas são extremamente importantes, o empreendedor, a capacidade de execução, o empreendedor de segunda viagem hoje até tem mais vantagem do que o empreendedor de primeira viagem, porque já tem um track record para mostrar e dizer
o que ele fez no passado, mas quem quer conhecer os principais fundos de Venture Capital do Brasil, tá dada a dica aí, vai lá no Café com o Investidor, do Neofeed, tem bastante entrevista legal, tem um perfil de todos os principais fundos do mercado brasileiro, e a gente continua, quinzenalmente a gente sempre publica um novo programa, a gente está buscando sempre boas histórias para contar lá no Café com o Investidor. Tá certo. Daqui a pouco você tem que entrevistar a Camila Costa, da Potato Ventures. É legal ela. Só investe em real estate. Só em real estate? Tá bom. É linda, maravilhosa. Eu sempre falo que eu boto foto dela quando eu falo dela nas entrevistas, porque é linda. Além de ser inteligentíssima e excelente pessoa. E como é que tá a vida, família, corrido, como é que você equilibra isso? Você sempre foi um cara muito comedido, muito família, mas ao mesmo tempo está trabalhando bastante, que eu sei. A família vai bem. Você sabe que quem está empreendendo gasta mais tempo trabalhando do que com a família. Mas a Giovana já está com 21 anos, está fazendo faculdade, o Antônio está com 11 anos, fazendo as aulinhas online dele aqui no meio dessa pandemia. Mas você sabe que quem empreende gasta muito tempo trabalhando e tem que achar algum tempo para ficar com a família. Eu tenho sido meio poliana, porque essa história da pandemia de ficar trabalhando em casa tem umas coisas boas e umas coisas ruins. A coisa boa é que, mesmo trabalhando muito, eles estão aqui do meu lado e eu gasto algum tempinho para almoçar com eles, para dar uma paradinha, converso com eles. É pouco, mas se eu tivesse no escritório eu não estaria fazendo isso. Então, nessas horas é melhor olhar para esse lado positivo de estar aqui dentro de casa, trabalhando a maioria do tempo dentro de casa. Mas, assim, é sempre bom lembrar que empreender, a gente romantiza muito o empreendedorismo. E nessa história de romantizar muito o empreendedorismo, você só vê o final da história. E o final das histórias bem-sucedidas. Aquelas empresas que viraram unicórnio, aquelas empresas que se deram bem. Só que mesmo essas pessoas que se deram bem, sendo que muitos ficam pelo caminho, que não conseguem evoluir as suas empresas, que fracassam e dão errado, e não tem nada errado de fracassar ou dar errado. Isso é uma das coisas que estão começando a mudar aqui no Brasil, de entender o fracasso como um processo de aprendizado. E hoje, principalmente esses fundos de Venture Capital, valorizam muito isso. O que eles dizem apenas é de que, assim, se você for errar, faça novos erros, não cometa os mesmos erros, porque aí talvez você vai ser chamado de outra coisa e não de um cara que errou pelo menos uma vez. E a gente tem que lembrar que, empreender se trabalha pra caramba, você rala pra caramba, são jornadas muito longas, existem muitas incertezas, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se no final do mês você vai conseguir atingir os seus objetivos e as suas metas. Você tem que fazer, principalmente para quem está começando, você faz de tudo um pouco, você se envolve em diversas áreas, e é muita relação. É bom empreender, mas a pessoa tem que estar disposta e tem que entender de que empreender não é uma balada, você não vai só ficar curtindo, é muito mais uma montanha russa, sendo que essa montanha russa, às vezes no mesmo dia você vai da euforia para a depressão. Na véspera de lançar o Neofeed, numa sexta-feira, a gente ia lançar o Neofeed na segunda-feira. E a gente estava lá com uma série de problemas para resolver ainda, para colocar o Neofeed no ar, eu e o Sambrana. E assim, eu me lembro bem desse dia, cara, porque a quantidade de boas notícias que a gente recebeu e a gente comemorou pra caramba, seguidas de má notícias logo na sequência, e que a gente entrou numa puta deprê, que fudeu, não vamos conseguir, não vai dar certo. E ligações, reuniões e problemas para resolver, que foi assim no mesmo dia, entre
muitas boas notícias, puta que legal, e muitas más notícias, nossa, que porcaria. E aí a gente, era 11 horas da noite, a gente já não aguentava mais, a gente saiu para beber um pouquinho, dar uma descontraída e voltar no sábado, no domingo, para continuar trabalhando, para conseguir colocar o site no ar na segunda-feira. Mas nós que já fechamos muita revista, né, Mel, e que já lançamos muitos sites na vida, sabe que é assim mesmo. É No verdade, não final, tem. tudo dá certo. E se não dá certo é porque não chegou ao final. E mesmo com estreia, vai estrear com problemas, com alguns paus, e a gente vai corrigindo ao longo do caminho. O problema é quando você estreia alguma coisa, você coloca alguma coisa no ar, e a percepção é de que aquela coisa está errada, não deu certo, que está tudo errado. Daí você tem que refazer tudo. Quando é só corrigir, beleza, corrige e vai para o próximo. Exatamente, que é mais ou menos o que eu estou passando por aqui. A ideia de ter entrevistados com conteúdo relevante, só que você tem que ter uma meta. Então, se tem que ter vídeo toda semana, tem que ter vídeo toda semana. O resto é melhoria contínua, refaz, reinventa, vai fazendo. É conteúdo, né? É muito do que a gente sabe fazer e é melhoria sempre. Em qualquer coisa que você faça na vida, né? Acho que não é uma questão só profissional. Tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que saber se posicionar, você tem que ter determinados princípios e valores, você precisa ter uma linha editorial clara, você precisa explicar essa linha editorial clara para que as pessoas entendam. Então a gente, e não é querer ser chato, não, embora eu tenha a fama de ser chato, de ser, de certa maneira, exigente, de não aceitar qualquer coisa, mas é que se você está construindo alguma coisa, você precisa construir e seguir aquilo que você se definiu. A gente definiu algumas coisas, a gente quer publicar. A gente não publica muito conteúdo, não é porque a gente não quer publicar muito conteúdo, porque hoje é o que a gente consegue publicar. E a gente publica coisas que a gente acredita que são de qualidade. E para ser de qualidade, a gente precisa ter uma abordagem nossa, precisa ter algo exclusivo, precisa falar para o público que a gente quer falar. Então, a gente foca em entrevistar sempre CEOs. A gente tem uma base de C-level, de CEOs muito grande que acessam o Neofeed, que assinam a nossa newsletter. Mas a gente foi, ao longo do tempo, construindo isso de maneira coerente. A gente prefere não dar a história do que dar mal feito. A gente prefere não dar a história do que simplesmente dar uma história por dar a história. A gente não conseguir acrescentar algo que seja diferente, a gente prefere não publicar. É óbvio que a gente erra também, e com os erros a gente vai aprendendo. Não é fácil todo dia conseguir isso. E qual que é o conselho que você dá para quem está no sonho aí, começando a carreira de jornalista? Para quem está começando a carreira de jornalista, não comece. Brincadeira. Estou brincando, gente. Eu falo isso porque no meu primeiro dia de aula, eu tive um professor que hoje ele é um escritor, ele chama porque ele está vivo ainda, o Bernardo Kucinski. Bernardo Kucinski é um baita de um jornalista econômico, que naquela época estava dando aula na USP. E na minha primeira aula, ele apareceu lá na sala de aula, olhou assim, é a turma nova que está começando aí? Então, assim, ele falou assim, escolheram todos a profissão errada. Então, você imagina, você entrando numa faculdade e o Kucinski, que é um baita jornalista, te dando esse conselho. O conselho que eu dou é um pouco do que eu já comentei aqui. Se preocupe em contar boas histórias. E boas histórias tem que ter o lado humano. Então, não fique só relatando números, principalmente para quem vai fazer jornalismo de negócios, de economia ou de tecnologia, que ficam falando de produtos. Não contem só números, conte histórias.
você vai conseguir, com toda certeza, atrair muito mais leitores para a sua matéria, se ela é publicada no site internet, para o seu vídeo, etc. Porque histórias bem contadas, essas jamais vão deixar de existir. Elas sempre vão continuar existindo. E quem consegue contar uma boa história, pode ter certeza que vai se destacar aí na profissão de jornalista. Bom, obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Algum recado que você queira dar? Puta, Mel, não, cara. Eu tô aqui, Não. assim, me sentindo extremamente desconfortável, porque, na verdade, na minha vida inteira, eu só entrevistei pessoas, e essa é uma das raras vezes que eu tô sendo entrevistado. E eu brinco dizendo, assim, que eu não dou declarações para jornalistas, porque jornalistas distorcem tudo. Sensacional. É brincadeira também. É brincadeira, claro. Gente, quem curtiu, curte o canal, se inscreve, clica no sininho. Eu não falei no começo, hoje eu vou inverter. Esse canal ele foi feito para dar mérito para quem tem propósito, então eu espero que eu tenha cumprido o papel, que é a pessoa sair da entrevista melhor do que ela entrou. É isso, obrigada para quem chegou até aqui. Acompanhem, comentem quem vocês gostariam de ter aqui no futuro. Muito obrigada, Júnior. Uma coisa Grande importante. beijo. Posso falar só uma coisa antes de você terminar? Posso inverter a lógica aqui? Claro. Júnior é como você me chama. No meio profissional, todo mundo me conhece de Ralph. É verdade, é verdade. Eu tinha que cometer uma gafe, né? Não, Então tá é tudo isso. certo, tá? Pode me chamar como você quiser, está liberado. Então tá, bom, gente. Entrevistamos aqui o Ralph Manzoni Júnior, da Neofeed, e é isso. Espero que vocês tenham curtido. Beijo grande. Tchau, Mel. Beijo. Tchau.